Agradeço o convite, né, o Dr. Gabriel, para estar aqui com vocês hoje falando sobre um pouco da toxicomania, na ótica da psicanálise, é claro. Meu nome é Rony Argel Moraes, eu sou professor, analista de data da Associação Psicanalítica do Estado do Espírito Santo, da Escola Freudiana de Vitória, e atuo em Cachoeiro de Itapemirim e na Associação de Apoio Terapêutico Reviver, comunidade terapêutica para dependentes químicos. Atuo com a clínica psicanalítica. Então nós vamos começar falando um pouco sobre a toxicomania em si, as várias abordagens, né, que tem sobre a questão da toxicodependência e também, principalmente, né, no viés da psicanálise. O que a psicanálise diz sobre a questão da dependência química. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o uso, né, que o uso abusivo de drogas não deve mais ser considerado um fenômeno marginal, isolado ou restrito a grupos específicos da sociedade, né? Grandes centros urbanos, particularmente, né, nos centros urbanos, esse uso abusivo de drogas chega a atingir cerca de 10% das populações, independente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Então, o problema das drogas hoje, né, ele vai além da questão socioeconômica. É um mito dizer que pessoas que são dependentes químicas têm baixa renda, né, têm péssima qualidade de vida. Não necessariamente. É claro que isso é uma das condições que levam a pessoa a ser dependente química. Mas não é só isso. Outros fatores nós vamos ver no decorrer aqui da aula que podem levar o sujeito a usar, né, fazer o abuso de uso de substâncias psicoativas, o SPA. Certo? Portanto, trata-se de uma questão que envolve o bem-estar social e particularmente a saúde pública. Por quê? Né? É uma questão, aí vem uma questão psicanalítica. A psicanálise pode intervir nessa questão da dependência química? A dependência química é uma questão de saúde coletiva? É uma questão de saúde pública? Aí vai de acordo com a abordagem que a gente vai escolher para o tratamento. No caso da psicanálise, mais para frente a gente vai detalhar isso, a gente vai notar que se trata de um sintoma de um problema social, na maioria dos casos, não em todos, tá certo? Bem, as pessoas que hoje procuram orientação sobre as drogas pertencem, como eu disse antes, aos mais variados grupos étnicos, né? Não tem distinção essa questão de família, né, de poder aquisitivo, como eu disse antes, nada disso. Todas as pessoas podem, inclusive, ter algum problema com relação à dependência química. Tratar da dependência química é possível, né? Apesar de algumas correntes acharem que é a mais comum, né, que é a cognitivo-comportamental, que é utilizada nos tratamentos de CAPs, de ambulatoriais e também em comunidades terapêuticas, que é comportamental, há sim um processo que a gente chama de cura, através do cuidar. A própria palavra cura em si, ela quer dizer cuidar, né? Então, no tratamento psicanalítico em si, o cuidar, né, o cuidar do que leva a pessoa a ter esse tipo de dependência, né? Alguns grupos terapêuticos, algumas abordagens terapêuticas, principalmente a psicanálise, conseguem bons índices de recuperação. Por quê? A pessoa continua, né, mantendo aquela base no tratamento psicanalítico, dentro do que a gente chama de conscientização, né? A própria pessoa ela vai se conscientizar do que é preciso para poder se libertar desse problema que está atingindo a sua vida. Elevar o nível de conhecimento e mobilizar para uma mudança de valores e atitudes, né? Ela mesma vai perceber
com a ajuda do terapeuta, que ela precisa disso. É a tarefa que pretendemos nos dedicar hoje aqui. A nossa principal expectativa é de que as informações apresentadas possam ser úteis a seus destinatários, né? Preferencialmente aos alunos do curso, aos pais, educadores, agentes comunitários, profissionais da área da saúde e todos aqueles que desejam saber mais sobre a síndrome da dependência química. Tá certo? Conhecendo a doença. Bem, algumas escolas, como eu disse, de pensamento tentam explicar a dependência química. Nós temos alguns modelos que vão criar essa definição de dependência química, né? Você tem um modelo acadêmico, um modelo de doença, um modelo social e o modelo psicanalítico, que é o que a gente vai abordar mais para frente. Mas, por enquanto, é bom a gente entender um pouco o que essas linhas de modelo de terapia, como elas atuam, tá certo? O modelo acadêmico, ele explica que a dependência química é causada pela adaptação do corpo aos efeitos tóxicos das drogas, em nível bioquímico e celular. A ideia principal desse conceito é de que determinada quantidade de droga, em determinado tempo, levará a mudanças nas células corporais e cerebrais, resultando na dependência. O modelo de doença diz que a dependência química é uma doença crônica, né, progressiva e potencialmente fatal. O que isso quer dizer? Algumas correntes, principalmente a comportamental, vai dizer que a dependência química é uma doença, né? Inclusive ela é classificada nos manuais de psiquiatria como uma doença crônica. Crônica sem cura, né? Progressiva porque quando o sujeito instala a doença já está instalada, e quando ele para por conta de um tratamento, ela permanece naquele nível em que ela parou. Se ela voltar a ter uma recaída ou continuar a usar a droga, possivelmente ela não vai conseguir voltar a um estágio anterior da doença, ela só vai progredir, né? E potencialmente fatal, porque algumas substâncias psicoativas podem causar, a morte, como overdose, por exemplo, etc. O modelo social, né, ele vai tratar exatamente, vai destacar uma outra parte da doença, né? Além disso, ele vai de comum com as duas escolas anteriores, com a escola de doença e com a escola acadêmica, tá certo? Aqui mais uma definição da escola de doença, que destaca, né, que o modelo social também destaca que é uma doença deflagrada pelo experimento de drogas, por um organismo suscetível no ambiente, ao abuso de drogas e etc. Né? Mas o modelo social também, ele vai dizer que os estudos sociológicos indicam que a pressão de grupos, de interesse físico, emocional e outros fatores ambientais levam os indivíduos a buscar, usar e manter contínua dependência de drogas. A dependência, onde a principal característica é a perda do controle do uso de químicos. Então, elas estão meio que ligadas. O modelo psicanalítico. Uma das principais especificidades do tratamento analítico é sua ênfase na estrutura subjetiva em detrimento do fenômeno patológico individual. Ou seja, é do indivíduo que a psicanálise trata, né? É comum em algumas apresentações, alguns teóricos dizem o seguinte: interessante na clínica é que o sujeito chega na clínica psicanalítica e fala para o analista assim, eu uso droga, sou drogado, se vira, né? A Maria Rita Kell, que é uma das psicanalistas que já abordou o tema, inclusive em palestras, ela dá esse exemplo dizendo que não é bem assim, né? Eu quero saber quem é você, o que está por trás disso, o que te leva a usar essa substância psicoativa.
Não se você é um drogado, é meio que o sujeito analisando, ele chega no consultório e joga a responsabilidade para cima do terapeuta. Então, eu sou um drogado, se vira, o que que você pode fazer por mim? E a gente vai entender que não é bem assim, né? É por essa razão que, diferentemente do diagnóstico utilizado por essas outras técnicas que eu apresentei acima, né, os profissionais, por outros profissionais, que o fenomenológico se baseia em um conjunto de sinais previamente definidos. O diagnóstico psicanalítico é estrutural e visa analisar a posição assumida pelo sujeito diante do grande outro. O que é esse grande outro? O que essa figura tem? O que o objeto em si, né, a droga, ela tem de tão importante para o indivíduo? A gente vai entender que, assim, um exemplo assim do grande outro seria a mãe da primeira infância, né? Aquela que acolhe, aquela que o protege. Talvez seja, pro dependente químico, na visão psicanalítica, uma substituição desse grande outro, tá certo? O grande outro que vai de acordo com as teorias de Jacques Lacan, né? Aqui alguns exemplos de drogas. As pessoas, a gente costuma falar de droga e achar que droga é só maconha, né, cocaína e os derivados da cocaína, mas nada disso. Nós temos um problema grave de saúde pública hoje com relação ao alcoolismo, né? Você tem algumas medicações, você tem o café, né? Você tem o cigarro, o tabaco e outras drogas lícitas que são tão prejudiciais quanto as drogas ilícitas. Aqui, para a psicanálise, né, e para a terapia, não difere a droga lícita da ilícita. A gente vai tratar do efeito que ela causa no organismo do sujeito. E o porquê que ele procura esse efeito, né? Talvez como sintoma de alguma outra doença, né, associada ou comorbidade, uma doença que trabalha em conjunto. Se você classificar a droga como uma doença também, mas ela pode ser definida também como um sintoma de uma depressão. O sujeito usa uma droga estimulante, como a cocaína, por exemplo, para tentar se curar de um efeito de uma depressão instalada nele. Drogas psicotrópicas ou substâncias psicoativas são capazes de produzir alterações no psiquismo, na mente do indivíduo, né? O que são drogas psicotrópicas? São aquelas capazes de produzir alterações no psiquismo, né? Modulam funções psíquicas normais, consciência, humor, emoções, pensamento, a cognição, né? E é isso. Mas o que é droga? O que é droga, né? A droga, gente, é tudo aquilo que altera o nosso psiquismo, o nosso organismo, e que não é produzido pelo nosso corpo. Vou dar um exemplo. Pessoa que tem insônia e não consegue dormir, né? E ela vai tomar uma medicação para dormir. Alterou o psiquismo dela, alterou alguma substância. Essa substância alterou o funcionamento do organismo dela e vai fazer com que ela durma. Isso é uma droga. Tá certo? Bem, há muitos... Por que o ser humano busca alterar o seu psiquismo? Bem, isso é cultural e histórico, né? Por N motivos. Então, todos esses motivos vão ser estudados pela psicanálise. A psicanálise ela vai procurar dentro da cultura, dentro do conhecimento, dentro de todas as outras ciências e filosofias e pensamentos, o motivo pelo qual o sujeito utiliza aquela substância, né? O porquê, essa é a grande questão, né? O porquê o ser humano busca alterar o seu psiquismo. Alguns exemplos, né, para fins espirituais ou ritualísticos. As drogas, o ser humano começou a utilizar as drogas com fins espirituais, para atingir o transcendente. Até hoje, algumas religiões ou algumas seitas, né, seitas no sentido de segmento, não no sentido pejorativo da palavra, ainda utilizam
né, algumas substâncias psicoativas para que aquela pessoa atinja um nível de espiritualidade ou de mediunidade para alcançar o divino, alcançar um estado superior de consciência, né, alterado da consciência. Um outro fim de utilização da droga é até para performance no trabalho, né? Algumas pessoas usam drogas estimulantes para melhorar a condição física e do trabalho. E é cultural, de local para local. Nós temos, por exemplo, lá na Bolívia, né, na Colômbia, também na região andina, que pessoas mascam aquelas folhas de coca para subirem andarem, né, determinados terrenos íngremes por longas distâncias, e aquilo faz com que ela tenha uma maior resistência. Ela libera uma toxina que é a produtora da cocaína, a folha de coca, mas ela libera muito pouca, que ela entra em contato com a pele da boca e não chega a causar dependência, mas ela altera o psiquismo, altera o funcionamento do organismo. Também se usa droga para fins terapêuticos, como eu disse, para alívio da dor, né? Que é exemplo, né, do Michael Jackson, né? A morfina, por exemplo, ela é usada para alívio de dor e é uma substância psicoativa. Por fim, outro uso, né, mais comum e corriqueiro no nosso dia a dia é o uso recreativo. As pessoas, né, a maioria das festas, das comemorações, né, de fim de ano e reuniões de amigos, etc., são sempre regadas ao uso recreativo de bebidas alcoólicas. O álcool também é uma droga, que altera o psiquismo, uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, em determinadas quantidades, o sujeito vai ter algumas alterações severas. E o uso abusivo dessa substância pode causar graves lesões também cerebrais, né? É um sistema de recompensa. A pessoa usa uma substância para substituir uma falta, aquilo que lhe falta. Tá certo? Bem, qual a droga mais usada no Brasil? Diferente do que a gente pensa, o senso comum acha, por estar espalhada por aí nessa questão do crack, por exemplo, o crack nessa estatística publicada há alguns anos está em último lugar, né? Talvez eu ainda acrescentaria, eu a colocaria junto com a cocaína, porque ela é um derivado da cocaína. É uma nova forma de usar uma velha droga, na verdade. E o grande vilão da história aqui é o álcool, o tabaco, né? O tabaco e o álcool, associado ao álcool. São os grandes que estão no topo da lista do uso, né? E que causam os males, tão qual as drogas ilícitas. Para vocês terem uma ideia, para a gente entender o processo de como funciona, como a droga age no sistema nervoso do indivíduo, o tabaco tem o mesmo princípio ativo do que a cocaína, é uma droga estimulante. A maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso, causa alucinações, né? Solventes causam outros tipos de alteração, né? E o álcool, ele é depressor, né? O impacto social do uso de drogas, né? O álcool principalmente, acidentes de trânsito, violência doméstica e etc. Mas a grande questão, quando o uso, se a gente entende que a droga é uma questão cultural, quando o uso passa a ser um problema? Quando a pessoa se torna um toxicodependente, né? Aí, vamos passar para alguns problemas associados ao uso de drogas, de álcool e outras drogas, né? Quando as drogas começam a causar danos à saúde, quando o indivíduo tem problemas com a lei, quando ele provoca acidentes no trânsito, né? Quando se envolve em brigas e discussões, violência doméstica, quando falta ao trabalho, quando a droga passa a ser prioridade e lhe causa problemas financeiros. Aí o sujeito costuma
está no que a gente diz, no princípio de procurar uma ajuda especializada para o tratamento de dependência química. Né? Como identificar pessoas que se tornam dependentes? Justamente observando aqueles fatores que eu disse anteriormente, né? Se a droga virou prioridade na vida dela. Às vezes ela deixa de trabalhar para usar droga, ela deixa de estar com a família para usar droga, a droga passa a ser ele passa a viver em função da substância psicoativa. Então essas pessoas que se tornaram dependentes. E não são todas, tá? Todas as pessoas que usam drogas viram dependentes? Não, nem todos. Até porque a maioria das pessoas usam drogas, né? A maioria das pessoas usam medicamentos. Grande parte das pessoas utilizam a bebida alcoólica. Uma infinidade de pessoas utilizam medicamentos para diversas formas, para dor, para alívio de dor, para pressão alta, né, hipertensão, para outros tipos de outras doenças, que são drogas, né, que alteram o nosso psiquismo, que elas precisam desses medicamentos. E elas se tornam dependentes? Talvez não. E é uma pouca parcela desses usuários que vão se tornar dependentes. Tá? Cerca de 10% a 30%. Né? A gente tem que observar também a relevância do consumo. O uso. Se o uso passar a ser prioridade na vida da pessoa, é porque ela está com algum problema. E ela precisa procurar ajuda especializada. Tá? Quando ela abandona os outros prazeres, interesses, atividades de lazer, convívio com a família, escola, trabalho, foi o que eu disse antes. Então ela precisa buscar um tratamento, como eu disse, especializado. Né? Compulsão para o consumo. A pessoa se sente um desejo incontrolável de usar drogas. Compulsão para o consumo. A questão da compulsão a gente vai tratar na clínica psicanalítica. Né? E compulsão como por qualquer outra coisa. Não só pelo objeto droga. Né? Ou pelo sintoma, ou pela doença, assim como queiram entender essa questão da dependência química, que é complexa, né? E particularmente eu costumo utilizar várias definições. Né? Eu não fixo numa definição no que é dependência química, justamente porque para cada indivíduo vai funcionar de uma forma. Uma abordagem vai funcionar de um jeito para o indivíduo, outra abordagem vai funcionar de outro jeito e por aí vai. Né? É um erro a gente fechar como eu vou dizer, um diagnóstico dizendo, ou uma teoria pronta, uma síntese de que dependência química é isso, pronto, acabou. Dependência química é uma doença crônica e ponto. Eu acho que é uma visão muito simplista para a gente poder tratar de um assunto tão complexo que é a dependência química, tá certo? Que é a droga em si. Né? Quando ela começa a usar e não consegue parar, né, é um fator da compulsão, é uma característica da compulsão, e quando ela não consegue dizer não. Né? O tratamento. Aqui dizendo que a dependência é uma doença crônica, mas também progressiva, fatal, porém tratável, podendo ser um sintoma. Isso eu completo dizendo sobre a clínica psicanalítica. E também 70% dos pacientes têm recaída nos primeiros 90 dias de abstinência. Por que eu fiz questão de colocar essa frase aqui? Porque Freud vai dizer que ninguém consegue tratar a dependência química com abstinência total. E algumas abordagens terapêuticas que também funcionam para algumas pessoas, trabalham justamente com a abstinência total das drogas. É o caso de grupos de 12 passos, né? Inclusive influenciados por Carl Gustav Jung, que foi o primeiro, né, a abordar a questão da espiritualidade. O 12 passos, quando eu falo, eu estou me referindo a Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Né? Quando fundaram, antes da fundação do Alcoólicos Anônimos, Carl Gustav Jung, em 1934, vai dizer a um paciente que ele precisa, para se livrar do alcoolismo, ele precisa também cuidar da espiritualidade dele. Espiritualidade em que sentido? Não na espiritualidade no sentido de denominação religiosa, mas de ser uma pessoa mais
espiritualizada, ser uma pessoa melhor, cuidar dela, saber que é impotente perante aquela situação e que ela precisa de uma ajuda, né? Precisa se cuidar e para cuidar do outro também. Essa é a questão da espiritualidade que Jung vai dizer para o seu paciente em 1934. A partir daí vão surgir N abordagens ligadas à espiritualidade, né, que partiu da psicanálise. A psicanálise ela é pioneira em muitas modalidades, inclusive no tratamento da dependência química. Se vocês prestarem atenção nos sintomas relacionados ao próprio sintoma que é a dependência, nós vamos encontrar patologias ou doenças associadas, ou classificações, pessoas com distúrbios neuróticos, passíveis de estudos da psicanálise, né? Então, você consegue encontrar quadros de paranoia, você encontra quadros histéricos, você encontra quadros de outros transtornos da pós-modernidade, como a ansiedade, né? Tudo isso numa pessoa que é toxicômana. Então, é um campo muito amplo para o estudo da psicanálise. E a psicanálise tem um efeito positivo no tratamento, porque ela trata justamente da raiz do problema, ela não trata só o sintoma, diferente das outras abordagens. Não querendo aqui fazer uma crítica direta, mas você tratar o indivíduo é infinitamente melhor do que você tratar um sintoma. É igual a pessoa ter uma febre, né? Ela tem uma febre, quer dizer que ela está com ou pode estar com alguma infecção, tá certo? Se você tomar um remédio só para febre, você vai tratar da doença? Não. Né? Vai tratar da causa da febre? Também não. Vai tratar do sintoma. O que as outras abordagens fazem é isso. A psicanálise ela vai lá no fundo da alma do sujeito, vai lá no fundo da psique dele, para tratar do que está causando esse sintoma da dependência. Aqui mais algumas, né, definições de tratamento, né, dizendo que a recaída não é voltar a estaca zero, pelo contrário, é um momento, pode ser, né, um momento de aprendizado, dependendo do grau de envolvimento do paciente com a dependência química, né? O tratamento da dependência é complicado e exige paciência dos profissionais envolvidos, né? Não só a clínica psicanalítica, mas é bom que os psicanalistas trabalhem também com uma equipe multidisciplinar para tratar a droga, assistentes sociais, psicólogos, médicos psiquiatras, né? Voluntários, pessoas ligadas à espiritualidade também, né? Arte-terapeutas e outros, né? A conversa com o familiar, colega ou funcionário não deve ser pautada pelo discurso moralista. Bebe ou usa entorpecentes porque é vagabundo, não tem força de vontade. Ou soluções mágicas. Soluções mágicas em que sentido? Ou discurso moralista em que sentido? A gente tem que entender que é um sintoma. A gente tem que entender que o sujeito está passando por uma dificuldade. Ou que está doente. Então, se é uma doença, se é um sintoma, tem algum problema externo a ele, né, que não é a força de vontade dele, está naquela condição. Ele pode ter procurado no início por vontade própria, mas sair daquele problema é muito complicado, é quase que impossível. Algumas pessoas conseguem, outras não. Então, a gente tem que saber isso, né? Não é porque ele bebe ou usa entorpecentes que ele é vagabundo. Ele está precisando de ajuda. Ou soluções mágicas, como, por exemplo, algumas denominações religiosas que vão, né, expulsar entidades aí, achando que ele é dependente químico porque ele tem alguma entidade, está possesso por alguma entidade mitológica ou como vocês queiram imaginar, né? Terapias e medicações. Hoje já se fala como eu disse anteriormente, no trabalho multidisciplinar, com vários terapeutas envolvidos na questão da dependência química, porque é um problema complicado. Então, as terapias psicanalíticas associadas a um acompanhamento médico são indicados, sim. Tá? Às vezes, um sujeito chega no consultório e ele
e ele tem alguma doença associada ou comorbidade, precisa de medicação. Eu já disse aqui, já falei da hipertensão, e a hipertensão é um problema que tem que usar medicação por resto da vida. Então, não adianta a gente também querer impedir o trabalho de outros profissionais. Acho que o trabalho tem que ser em conjunto, porque é um problema complexo. Então, às vezes é necessário sim, tá? Não ser encaminhado para algum especialista médico, além da terapia. É claro, só remédio também não resolve. Isso aqui é uma frase, né, famosa da música do Renato Russo, parece cocaína, mas é só tristeza. Quer dizer o quê? A cocaína ela é uma droga estimulante, tá certo? Ela vai estimular, vai dar a pessoa vai ter um pico eufórico. Só que quando o efeito acaba, ela volta ao estado inicial de tristeza, de depressão. Então, como eu disse, pode ser que o uso dessa substância tenha a ver com uma medicação inconsciente para um outro distúrbio que seja a depressão. O sujeito está deprimido, ele vai usar uma droga estimulante para sair daquela condição de depressão. Tá certo? Mais ou menos essa é a dica. História do crack no Brasil, né? 1989, o primeiro relato do uso da droga na cidade de São Paulo. Né? E nos últimos 15 anos, a gente vê uma espécie de surto epidêmico, não uma epidemia, de surto epidêmico do crack no Brasil. O último grande estudo sobre o crack foi feito em 26 capitais brasileiras, no Distrito Federal. Diz que 370 mil pessoas usam crack regularmente. Esse estudo foi feito pela Fiocruz em 2013. Bom, é uma droga extremamente acessível, por isso complexo da gente lidar com ela, e é fácil você construir, né, os mecanismos para você utilizá-la. Eu estou falando do crack, por exemplo, cocaína, crack. Os efeitos agudos são euforia, excesso de energia, diminuição do sono e do apetite, prazer intenso. Em contrapartida desses efeitos, o que acontece? O sujeito tem ansiedade, pânico, sente fissura, irritabilidade, paranoia, alucinações, agitação e fica agressivo. Né? Pode causar sérias lesões no córtex frontal, né, no cérebro do indivíduo, déficit de atenção e memória, controle de impulso, planejamento e na tomada de decisões. Tá? Aqui sobre alguns aspectos sociais da dependência química, o que acarreta, né? O prejuízo social que dá a pessoa que usa ou que está na condição de dependente em atividade, né? Ele pode se envolver com tráfico, causar pequenos roubos ou furtos, né? Sequestros, homicídio, venda de pertences dos próprios familiares, prostituição, HIV, hepatite, virais, DSTs e etc. Certo? Bem, aqui eu falei um pouco da história das drogas, né? E agora para a gente poder conseguir entrar na questão das drogas e da psicanálise. O que a psicanálise tem a dizer sobre a droga, né? Sobre a dependência química, a toxicomania, né? Bom, o que é, afinal, o uso de drogas? Aqui na linha da psicanálise, certo? Para que serve o uso da droga? Freud, no texto O Mal-Estar na Cultura, de 1930, define o uso de drogas como sendo uma tentativa de suspensão da existência frente à dor do existir. Viver é complicado. Então, uma das formas de fuga, né, da vida é você utilizar uma substância psicoativa. Existem 3 formas de você fugir da realidade. Uma delas é a arte, a outra é a religião
A terceira é o uso de substância psicoativa. Ou seja, da embriaguez. Freud vai dizer isso. Tá? Bem, a cada desequilíbrio, as substâncias tóxicas agiriam como uma proteção contra o tormento. Então, o que a gente vai entender aí disso? É que a cada vez que a pessoa tem algum problema, ela, para se livrar do problema, ela vai usar uma substância. A intoxicação seria uma forma de suportar o mal-estar necessário imposto ao ser, né, que vive em uma determinada civilização. Se ele tem algum problema, se ele tem algum... é uma forma de escapismo da realidade. Aconteceu um problema, eu não quero saber desse problema, eu vou usar... Uma das formas de escapar é utilizar a substância psicoativa. É quando o sujeito deixa de ser sujeito. Quando ele usa a droga, ele está num estado ele entra num estado de regressão que ele deixa de pensar. É impressionante. Então, Nunes, na sua tese na sua dissertação de mestrado, ele traz a ideia da droga como uma tentativa de preencher a falta simbólica do sujeito. A instalação da falta simbólica inaugura no sujeito a possibilidade inconsciente de desejar, o que rompe como uma ideia de completude. Então falta algo nele. E o que falta no sujeito? A gente é movido pelo desejo, tá certo? Nós somos sujeitos desejantes. Então, para suprir esse desejo, a gente vai atrás de um objeto de necessidade, né? Vamos colocar, por exemplo, você tem um objeto de desejo e um objeto de necessidade. Eu tenho o desejo de viajar, de ter conhecimento, é um desejo, ter conhecimento, de ser reconhecido, etc. e tal. A necessidade para isso é ler. Então vou pegar um livro e vou ler. Então com a droga é mais ou menos isso. Ele tem um desejo de sair daquela angústia, de sair daquele problema, e ele tem um objeto que ele vai usar para tirar aquela angústia do peito vai ser a droga. Seja qual for o objeto, ele não recobre essa falta. Para o sujeito toxicômano, a falta inaugural não é passível de metaforização ao ser inscrita no simbólico. Então, ele vai fugir do real, né? Do real, você tem um real simbólico imaginário para Lacan. Então, é a fuga do real. O real o espanta. O real causa desconforto. Então, para a fuga do real, ele vai utilizar uma substância, né? Ela atende à exigência a um recobrimento real, do real, né? Ele vai encobrir o real de um objeto, como a droga, na ilusão de preencher a falta. A falta o quê? O que falta? Nós somos sujeitos desejantes, como eu já disse. Sempre vai nos faltar algo. Para preencher esse vazio, o que o sujeito faz? Alguns vão tentar preencher esse vazio, vão restabelecer uma completude imaginária, né, evidenciando sua própria existência. Tentando com que a droga alivie esse sintoma. Alivie esse sintoma de mal-estar, né? A toxicomania já é um sintoma. Esse mal-estar que ele tem também é um sintoma do real, um sintoma da realidade. Então ele vai pegar e vai utilizar como necessidade, como objeto de necessidade, a droga, para fugir desse mecanismo, dessa roda viva da realidade que o cerca. Nada mais é do que sair, tentar a fuga, tentar amenizar a dor de viver. O toxicômano, né,
ele vai tentar buscar repor essa incompletude com objetos ideais. Ele vai tentar se defender de todo modo do que acontece, do que aflige ele no dia a dia. Portanto, a clínica psicanalítica ela vai estar ligada um pouco à questão social, porque é na vida do indivíduo que a gente vai buscar o mecanismo que o faz usar determinada substância psicoativa. É a falta de significante pela castração que libera o sujeito do desejo de completude, como uma substituição do objeto de necessidade. Se ele tem o seu objeto de necessidade, que ele vai utilizar é a droga, então essa liberação, essa falta do significante, esse retorno ao complexo de Édipo, talvez seria importante. Essa reconstrução, né? Essa resolução do complexo de Édipo seria importante para resolver essa questão do toxicômano, né? A busca de completude, né, nos objetos, como as drogas, se repetirá infinitamente. Infinitamente, porque na angústia do sujeito, ele tem que encontrar o objeto que é causa, só que ele não sabe o que é. Se está no inconsciente, ele não sabe. Então ele vai buscar sempre a droga para aliviar. Ele vai buscar a droga para aliviar. Daí vai surgir a compulsão. Bom, um exemplo é quando o bebê diferencia-se da mãe pela intervenção da função paterna, esta divisão provoca-lhe uma falta. Aqui eu estou dando um exemplo do que eu falei antes da questão simbólica de castração. A intervenção da função paterna. Essa divisão vai provocar uma falta no bebê, tá certo? Quando ele é afastado da mãe. Que funcionará como castração simbólica. É a falta que permite que surja o desejo. Então nós somos sujeitos desejantes, tá certo? A gente sempre deseja, tem algo que nos falta desde a infância, desde a primeira infância. Então, para suprir esse desejo, algumas pessoas vão utilizar esse objeto de necessidade que é a droga, para tentar fazer um efeito de suprir, de camuflar esse desejo da falta, esse desejo que causa a falta. A droga cumpre então uma função na vida psíquica de anteparo à castração, né? Ela é usada para que o sujeito não se depare com a falta, como eu disse, para que o sujeito não se depare com a falta, aquela falta inicial da criança, quando a mãe, né, quando ela estabelece a divisão entre o pai e a mãe, e que lhe causa um desconforto no aparelho psíquico informador, né, ela vai usar essa falta pode causar no sujeito um problema futuro de dependência química, né, se não for trabalhado corretamente. Então, para que essa falta seja sobreposta, ela seja trabalhada, a gente consiga, né, consiga ter uma função adequada para essa falta, lidar com a dor de viver, na verdade, consiga lidar com a dor de viver dentro da falta que todo mundo tem, do desejo, né? As pessoas, o dependente químico principalmente, ele não consegue isso. Então, ele usa subterfúgio do inconsciente para não se deparar com essa falta. Ele não consegue encarar a falta. Então, por isso, ele vai usar a substância psicoativa, né? A droga e o seu uso, produto que assume uma função na vida psíquica, na busca do sujeito por uma
autoconservação paradoxal, por uma existência ou para autodestruição. Então aqui não vamos falar de pulsão de vida e pulsão de morte, porque o prazer é intenso, né? Então ele usa a droga, pode ser tanto para uma preservação, ela é paradoxa, ela tem ela tem uns antagonismos aí. Alguns vão utilizarem a substância psicoativa para se tornarem mais vivos, para se sentirem mais vivos, e outros para se autodestruírem mesmo. Talvez uma relação mal constituída entre mãe e filho pode causar, é um exemplo de uso da droga como forma de autodestruição, né? Sujeito que é totalmente dependente dos pais, né? Sujeito que é totalmente dependente do grande outro, né? Esse grande outro que Lacan vai dizer, dessa mãe da primeira infância, ele pode usar a droga como autopunição, não só como prazer, e que vai sentir prazer mesmo se punindo, né? Bom, tratamento. O psicanalista não trata a dependência química, mas trata de um sujeito que sofre de toxicomania. Ele trata de pessoas, ele não trata da doença. As correntes que pregam a incurabilidade apontam para a cronicidade do sintoma. O que isso quer dizer? Aquelas correntes que eu disse antes, né? Aquelas escolas. A escola da doença, a escola acadêmica, tá certo? A escola social, são correntes ligadas a teorias cognitivas, comportamentais, que vão dizer que é incurável, que é progressiva, que é crônica e que é fatal, né? Nós vamos partir para um lado do sintoma. Nós, que eu digo psicanalistas, né? Geralmente, nas toxicomanias, tem-se uma função sintomática na qual há uma cristalização da posição do sujeito numa relação de exclusividade com a droga. Então, o que esse sintoma faz? Ele faz com que o sujeito fique preso à droga, ao objeto de necessidade. Ele não, aquele objeto de necessidade cristalizado, ele supre todas as demais necessidades do sujeito. Necessidade de alimentação, necessidade de sexo, necessidade de cultura, necessidade de convivência e N fatores. É uma formação sintomática complexa que a droga ela vai liberar substâncias no organismo do sujeito que vão alterar o seu psiquismo e vão alterar também sua percepção da realidade, né? Mesmo ele estando consciente, podendo se enquadrar num quadro neurótico, possivelmente variando entre a perversão e entre as psicoses, dependendo do efeito da substância. Bem, dando ênfase às questões do sujeito, dentro da clínica psicanalítica, é possível o afastamento do paradigma da dependência química para considerar a relação do sujeito com o tóxico. Então, qual a relação do que o sujeito tem com aquela substância de preferência, né? Algumas correntes vão dizer que o maior sonho, né, sonho eu digo nesse sentido, desejo do dependente químico é utilizar a sua droga de preferência, ter controle do uso da sua droga de preferência, o que muitas vezes não vai acontecer, né? Aí nós vamos entrar em outro parâmetro, que é a questão da redução de danos. Mas, entrando nessa questão de redução de danos, não é utilizar uma droga para substituir outra, mas quais os menores danos é que vão causar o uso daquela substância. Ele pode pegar uma doença compartilhando seringa, ele pode contrair uma outra coisa compartilhando um copo ou uma lata e tal. Então a redução de danos vai fazer com que ele utilize a droga de forma menos prejudicial possível, né? Se ele consegue fazer isso, isso também é uma questão interessante para a clínica. Se ele consegue fazer isso, porque ele não consegue controlar o desejo intenso de utilizar
aquela droga indiscriminadamente. Então, são questões que podem ser abordadas dentro do consultório. Não se considera qualquer ingestão de drogas como toxicomania, né? Como já disse, são poucas pessoas que vão se tornar dependente químico. A maioria das pessoas usam drogas e não se tornam dependentes. E isso é um fato, né? As toxicomanias se constroem enquanto sintoma quando o sujeito entra em uma relação tóxica com a droga. Quando ele está com uma relação prazerosa, uma relação, às vezes não posso dizer saudável, mas uma relação de uso habitual, ela não pode ser considerada toxicomania. Mas quando ela é uma relação que está prejudicando a sua saúde e prejudicando o seu convívio, aí ela se torna uma relação dependente. Quando o seu consumo passa a ser a solução para todos os seus conflitos psíquicos. Então ela vai usar droga. É comum as pessoas também não fazerem terapia, usarem medicações para poder aliviarem alguns sintomas que poderiam ser trabalhados na clínica psicanalítica. Isso é uma questão problemática. Pode ser classificada como toxicomania em alguns casos, né? Como, por exemplo, as pessoas que deixam de fazer terapia para tomar medicações. Eu tomo um remédio contra a depressão e eu não vou no terapeuta. Eu tomo Ritalina, né, eu tomo N remédios. Então, essa pessoa deixou de fazer terapia porque a medicação deu conta. Né, deu conta em parte, porque ela não tratou do problema. Deu conta do sintoma. Nesse sentido, o processo de cura aposta numa mudança de posição subjetiva, no qual o analista deve abster-se de indicar qual a melhor saída para o sujeito. Você não vai dizer o que ele tem ou não tem de fazer. Não é uma terapia você vai fazer um cronograma e tem que seguir só. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer, ou não for em N lugar, você não vai conseguir parar de usar droga. Não é assim. Cada um vai construir a sua trajetória no caminho da cura. Cada sujeito vai construir, o analista vai estar lá para ajudá-lo a ele construir o seu próprio mecanismo de defesa, vamos dizer assim, externo, do real, né? Sem precisar utilizar um objeto de necessidade ou uma SPA, uma substância psicoativa, para fugir da realidade. Diferente de outras correntes, para a psicanálise, a indicação de cura não significa abstinência ou não abstinência, mas sim a cura do desejo inconsciente. Ou seja, para a psicanálise, não significa abstinência total. O sujeito parei de usar droga. Estou frequentando um grupo lá que eu parei de usar, não uso nada. Isso não significa nada para a psicanálise. O que vai significar para a psicanálise é se no inconsciente há ainda manifestação do inconsciente, claro que vai continuar lá recalcado, mas se há alguma manifestação psíquica ou física do desejo, né, do desejo de usar ou não a droga. Então a escuta é muito importante. Existem duas formas diferentes de conceber a toxicomania, de acordo com alguns autores. Particularmente eu gosto dessas classificações, né? Eu trabalho um pouco com elas na clínica, que falam da posição subjetiva do toxicômano, pela lógica da suplência, referindo-se às toxicomanias mais graves, e pela lógica do suplemento, associada às menos graves. Vamos ver o que é isso, né? Bom, toxicomania da suplência. A função da toxicomania da suplência exige um trabalho de costura, que permite a constituição de um eu, de um ego, né, de um objeto, e um endereçamento ao outro. E um endereçamento àquele grande protetor. Nessas toxicomanias, o uso de drogas ocupa um lugar de sustentação de um possível sintoma, que entra como suplência da falta do quarto elo do real, do simbólico e do imaginário. Esse real, simbólico e imaginário vocês vão conseguir entender um pouco mais estudando os fundamentos da clínica lacaniana. Então, esse sintoma ele vai entrar na suplência de um quarto elo
do real, do simbólico e imaginário. Então seria mais o sintoma do uso, o real, o simbólico e o imaginário. Com isso, qualquer intervenção feita deve cuidar para não dissolver a função da toxicomania antes que algo possa articular-se no lugar. Ou seja, não adianta você chegar lá, tirar a droga, o objeto de prazer daquele indivíduo, o objeto de necessidade dele, sem articular com ele algo que vai substituir aquele prazer pela droga. Se não, de acordo com essa teoria, não vai funcionar. A orientação para a abstinência poderia produzir tal desestruturação, levando a uma crise ou um surto. Né? Você tira rapidamente o medicamento, ou a droga em si. Ele pode ter um surto psicótico. Né? Como nessas toxicomanias, o tóxico favorece uma entrega total do sujeito ao outro. Somente é possível propor uma substituição da droga via transferência. Se não houver transferência, não tem como a gente propor isso dentro da clínica. Né? No tratamento é fundamental uma ressignificação da história singular, uma desconstrução do sujeito, uma reconstrução dele. Não apenas para uma oferta artificial de um novo sistema de valores. Essa ressignificação levará a uma nova posição do sujeito na palavra da instauração de novos itinerários simbólicos. Ele vai ter novos significados para os objetos. Ele vai ressignificar os objetos. Aquilo que lhe dá prazer, aquilo que talvez não lhe dava antes, ele vai poder enxergar aquilo com outro olhar, né? Diferenciado, reconstruído dentro da clínica. Nas toxicomanias de suplemento, que é a outra abordagem, por sua vez, referem-se a formações de próteses narcísicas, que são buscadas para sustentar a imagem narcísica. A droga seria uma tentativa de dar suporte ao toxicômano para a constituição de um ideal de eu. No lugar da falta do objeto, é colocado o tóxico. Né? Como a gente disse antes, no lugar da falta, é colocado o objeto de necessidade. Ou da falta do objeto, é colocado a substância psicoativa, o SPA. Né? Na abordagem desse tipo de toxicomania, é necessário que o luto pelo objeto perdido seja finalizado, para que o toxicômano possa ressituar a droga em uma cadeia significante e prescindir do tóxico como defesa secundária. Então ele não vai usar o tóxico como primeira opção de ressignificação. Ele vai colocar em segundo plano. Ele vai abandoná-la? Talvez a princípio não. Mas ele vai tentar outras opções para ressignificar a sua vida. Deixar a droga como mecanismo de defesa secundário dessa sua dor, desse seu luto, dessa sua perda. É preciso criar a possibilidade de resolução do Édipo, como eu disse anteriormente, para que o paciente venha admitir a castração. Diferentemente das toxicomanias de suplência, em que é preciso auxiliar na construção de um pai, na de suplemento, trata-se de conhecê-lo para resgatar a eficácia de sua função. Tá certo? Bem, uma descentralização da escuta permite encarar os atos toxicomaníacos como procedimentos de autoconservação ou como tentativas de cura. Se o veneno, entre aspas, não é mais do que um remédio na toxicomania, não é possível reduzi-lo a um simples uso de substâncias tóxicas. Não é possível reduzir o sujeito ao uso
de substâncias tóxicas, né? Bem, aqui um pouco da cultura da dependência química, ao dizer, não posso viver sem a droga. O sujeito chega na clínica e vai dizer que não pode, não consegue viver sem o uso de substância psicoativa. Ele estabelece uma relação pela cadeia discursiva na qual existe uma impossibilidade na experiência de privação ou de abstinência da droga, pois o objeto, ao produzir o sujeito, por identificação na sua ausência, elimina-o. Essa ideia fecha o trabalho e resume o que se pretendeu discutir a respeito da toxicomania como forma de existir. Então, ele é uma forma de cultura, existência. Ele vai dizer assim, eu sou toxicômano, e daí? Né? O que você pode fazer? Como eu disse anteriormente, nós vamos tratar da pessoa, não da droga em si. Né? As pessoas com dependência de drogas e sua cultura. Pessoas com dependência de drogas têm a sua própria cultura. Essa cultura determina o que é importante para ela, né? O que tem lógica, como interpretar o mundo, como deve tratar a pessoa e que tipo de intervenções terão êxito. A psicanálise é um dos tipos de intervenção que pode ter esse êxito aí. Né? Os elementos centrais da cultura, né? Linguagem, gírias, moral, religião, imoralidade, culto, a droga, símbolos rituais, vestuário e aparência, dieta e comida, isso tudo, gente, com relação ao toxicômano. Como é a cultura dele? O que ele vai apresentar quando ele chegar na clínica? Dificuldade com trabalho e lazer, relacionamentos sociais, orientação temporal, ociosidade, violência e morte. A morte no sentido da manifestação de um desejo de suicida ou outra coisa, decorrente ao uso da substância, no surto, ou possivelmente pelo efeito, né, pelo efeito da abstinência. Né? Na cultura da recuperação, que é diferente da cultura do uso, que vai promover o que Jorge de Leon diz que é o aprendizado e a cura. A cultura promove o aprendizado e a cura. Né? Por meio da filosofia de vida, de linguagem, das histórias da família, da transmissão dessas histórias dos valores, das celebrações, dos rituais, das tradições, da formação do superego, isso tudo vai levar, vai fazer com que o sujeito se fortaleça e tenha condições de concluir um tratamento com eficácia. Né? Cada família ou grupo dá ênfase a valores distintos, né? Isso aqui é para a formação do superego do indivíduo. Né? Questão de moral também, de ética é muito importante, a responsabilidade, né? E por aí vai. Solidariedade, ajuda quem necessita, pois precisou e recebeu ajuda. Geralmente pessoas que atuam na área da dependência química ou que, né, estão fazendo um tratamento, assim que concluem ou estão em processo de reabilitação social, por meio da clínica psicanalítica ou por outro tipo de técnica, ele sempre tem a necessidade também de ajudar quem precisa. Isso é uma característica também importante. E ele deve ser encaminhado para grupos de mútua ajuda. Né? Não é nenhuma depreciação fazer isso. Até pelo contrário, é mais uma ferramenta que o seu paciente vai ter para poder se manter em sobriedade. Né? Restituir valores espirituais. Volto a dizer, espirituais não como denominação religiosa, mas como
como o próprio programa de 12 passos, pode ser o fundamento espiritual dele, né? A volta da ética no trabalho, né? Aprendizagem e outras coisas, né? Aqui são as referências desse trabalho de psicanálise. Os slides estão à disposição do Instituto Logos, da Logos University. Eu agradeço a todos aqui agora, em nome da Associação Psicanalítica do Estado do Espírito Santo e também do Instituto Logos. Muito obrigado e até a próxima.